Durante uma aproximação para pouso por instrumentos, um avião de passageiros modelo ATR-72 impacta 2 vezes a superfície do mar antes de conseguir arremeter. Isso aconteceu por causa de vários desvios operacionais da tripulação. Vamos aprender o que não fazer? Essa é a história do voo Royal Air Maroc 439. A Royal Air Maroc Express é uma empresa de aviação regional marroquina que opera com aeronaves ATR-72 no norte da África e na Europa Ocidental. O voo 439 impactou 2 vezes a superfície do mar durante uma aproximação por instrumentos para o aeroporto da cidade de Al Hoceima, no Marrocos, em 2019. O voo iniciou-se em Casablanca e previa uma etapa até Al Hoceima, uma ida e volta a Tanger, pouso novamente em Al Hoceima e finalizando com a etapa de volta à base de origem em Casablanca. No briefing, os tripulantes definiram que o comandante seria o Pilot Flying na primeira etapa e o copiloto seria o Pilot Flying nas 3 seguintes. O evento de toque na água ocorreu na terceira etapa, de Tanger para Al Hoceima. A Comissão de Investigação de Acidente do Marrocos detectou os seguintes fatos. A tripulação no cockpit era composta por um comandante e seu copiloto. O comandante tinha 61 anos de idade, com mais de 13 mil horas totais de voo, sendo 193 no ATR-72. O primeiro oficial tinha 25 anos de idade, pouco mais de 1.000 horas totais de voo, sendo 815 no ATR-72. O ATR-72 é um avião categoria transporte, bimotor turbohélice, de asa alta e pressurizado. Tem capacidade para transportar até 72 passageiros e é utilizado em voos regionais de curto alcance. A investigação não detectou nenhum problema na aeronave que pudesse ter contribuído para o toque na água durante a aproximação. Na saída de Casablanca, a tripulação tomou conhecimento de que a meteorologia em Al Hoceima estava marginal para a operação IFR, com teto de 800 pés e temperatura igual ao ponto de orvalho, o que é um indicativo da possibilidade de formação de mais nebulosidade. O aeródromo de Al Hoceima é cercado de elevações a leste, sul e oeste, com o mar Mediterrâneo pelo setor norte. E os 2 únicos procedimentos de aproximação de não precisão eram apenas pelo setor norte do aeródromo, para a pista 17. Por causa da elevação do terreno nas cercanias, os mínimos para pouso nos procedimentos também eram elevados, pela necessidade de livrar o terreno das proximidades no caso de uma aproximação perdida. Durante a primeira etapa, a tripulação decidiu que iriam fazer um procedimento de aproximação R-nave para a pista 17 de Al Hoceima. A altitude mínima de descida, MDA, para o procedimento era de 1.030 pés, o que significava que, se não tivessem contato visual com a pista até essa altitude, a aeronave deveria interromper a descida e seguir o procedimento de aproximação perdida. Isso já era um problema, uma vez que a base das nuvens já havia sido reportada a 800 pés de altitude, de forma que era previsível que a aeronave ainda estaria dentro das nuvens ao atingir a altitude mínima de descida, a MDA. Mesmo assim, a tripulação decidiu fazer a aproximação e, quando chegaram na MDA, obviamente não conseguiram ver a pista. No entanto, o comandante decidiu continuar sua descida abaixo da MDA, mesmo sem ter referências visuais com a pista. Ele ajustou o piloto automático para continuar descendo no modo de velocidade vertical, com uma razão de descida de 1.000 pés por minuto, apesar da carta do procedimento indicar que a razão de descida para uma velocidade de 120 nós seria em torno de 600 a 700 pés por minuto de razão. 1 minuto mais tarde, o EGPWS emitiu um aviso de proximidade com o terreno. Esse alarme requer uma resposta imediata da tripulação, aplicando potência máxima e colocando o avião na sua melhor atitude de subida para evitar colisão com o terreno. Todo piloto de linha aérea voando o avião equipado com EGPWS recebe treinamento de como responder ao alarme de proximidade com o terreno. Apesar do alarme,
o piloto continuou na descida até atingir cerca de 45 pés acima da superfície do mar. Nivelou, subindo um pouco para cerca de 100 pés de altura e continuou voando nessa altitude até ele enxergar a pista e completar o pouso. Essa manobra feita pela tripulação é uma violação dos procedimentos estabelecidos. Primeiro, por descer abaixo dos mínimos da descida IFR, e segundo, por não aplicar a manobra prevista para o alarme de EGPWS. E quando falamos que é uma violação da tripulação como um todo, é porque, supostamente, deveria estar acontecendo um trabalho em equipe, com o segundo tripulante em comando sendo responsável por monitorar todas as ações em andamento. Mas o copiloto nada fez para impedir essas violações de procedimentos por parte do comandante. Seria uma obrigação do copiloto alertar o comandante e, no caso de não ter reação por parte dele, iniciar um procedimento de arremetida no momento em que baixaram dos mínimos ou ao receberem o aviso do EGPWS. Nessa circunstância de ter recebido um aviso de EGPWS durante a aproximação para o pouso em Operação Parte 121, o correto seria a tripulação parar no pátio, puxar o disjuntor do gravador de voz de cabine e avisar a companhia, pois esse é um evento que requer uma investigação de segurança operacional. Mas eles não fizeram nada disso. Ao contrário, decolaram para Tanger. Após o pouso em Tanger, em preparação para a etapa de volta a Al-Hoceima, como seria uma etapa curta, os tripulantes decidiram já brifar tanto os procedimentos de decolagem de Tanger quanto os de aproximação no destino, o que é ótimo. Mas o que eles planejaram para a próxima etapa foi bem pior do que já tinham feito até agora. Para essa próxima etapa, o comandante definiu que, ao invés de voar em aproximação RNAV, fariam um procedimento VOR, que também é um procedimento de não precisão. Nesse caso, a vantagem é que os mínimos da aproximação VOR eram um pouco mais baixos, 760 pés contra os 1030 da aproximação RNAV, o que aumentaria a chance de obterem contato visual com a pista durante a aproximação. Mas durante o briefing, o comandante também disse ao copiloto, que seria o pilot flying, o seguinte: se chegarmos a 760 pés e não avistarmos a pista, eu quero que você continue descendo para 400 pés. Nivelamos a 400 e continuamos voando até atingirmos o ponto de aproximação perdida, que fica a 2 milhas náuticas do VOR. Se não avistarmos, iniciamos a arremetida. Uma vez mais, essa é uma flagrante violação de procedimentos operacionais. Os tripulantes estão intencionalmente planejando um desvio de procedimento que é altamente perigoso. Seguir abaixo do MDA sem estar em condições visuais é proibido. Nessas condições, a arremetida é o procedimento obrigatório. Não sabemos por que o comandante tomou essa decisão, mas podemos supor que talvez pelo fato de a aproximação estar sendo feita sobre o mar e ele entender que não havia perigo em baixar um pouco mais. Ele apenas não considerou outros parâmetros que balizam a MDA, entre eles a capacidade de subir e livrar os obstáculos no setor de arremetida. Apesar da sugestão do comandante ser uma violação de procedimentos, o copiloto não só concorda, como ele traz uma sugestão adicional. Já que eles tiveram aquele aviso de EGPWS na primeira aproximação, talvez devessem desligar o EGPWS, pois o alarme foi inoportuno. Sim, ele disse isso de um alarme que soou enquanto eles voaram a 45 pés de altura a 1,7 milhas da pista. O comandante pegou um manual que lista quais são os equipamentos mínimos requeridos para o voo, a chamada Minimum Equipment List, conhecida como MEL. Todo aviador sabe que a MEL existe para auxiliar na decisão de prosseguir o voo quando um equipamento a bordo apresenta uma falha, e não para decidir se um equipamento deve ser desligado ou não. Mesmo assim, o comandante decide, com base na MEL, que é perfeitamente legal voar com EGPWS desativado e decide que vai desligar o sistema antes de iniciarem a aproximação em Al-Hoceima. Aqui podemos identificar as barreiras de segurança sendo violadas por essa tripulação. O sistema de segurança da aviação possui várias camadas de segurança. Começa com a forma como o sistema ou a organização é gerenciada,
incluindo as decisões da alta administração, como, por exemplo, os recursos alocados para o treinamento ou a falta deles. O ambiente onde a atividade acontece também tem uma forte influência no desempenho das pessoas, incluindo-se aí tanto o ambiente físico de trabalho, os procedimentos em vigor e chegando até o ambiente organizacional, a cultura, que define quais práticas são aceitas e quais não são. O operador é mais um componente do sistema, que tem seus pontos fortes para evitar um evento adverso, mas também tem suas vulnerabilidades e comete falhas. As falhas que conseguiram atravessar todas essas camadas ainda devem encontrar defesas, do tipo um checklist para detectar erros ou sistemas de alerta como o GPWS ou avisos de stall. Tudo isso existe em conjunto para evitar a ocorrência de um acidente aéreo. Mas nesse caso, os tripulantes já brifaram que vão ultrapassar a MDA do procedimento e decidiram desligar um equipamento que existe para salvar o avião de uma colisão inadvertida com o terreno. Antes de prosseguirmos com o que aconteceu na aproximação em Al Hoceima, é bom falarmos sobre a aproximação estabilizada. Muitos acidentes aéreos já aconteceram na fase de aproximação porque pilotos realizaram o que se chama de aproximação não estabilizada. Considera-se uma aproximação estabilizada quando os seguintes requisitos foram atingidos. A aeronave está na trajetória correta em relação à pista, requerendo apenas pequenos ajustes de atitude para efetuar as correções necessárias. A velocidade indicada deve ser maior que a VREF e menor que VREF mais 20. A aeronave deve estar configurada para o pouso. A razão de descida não pode ser maior do que 1.000 pés por minuto, a não ser em aproximações específicas em que sejam previstos valores maiores. O ajuste de potência deve ser adequado ao perfil da aproximação, evitando valores muito baixos de tração, como uma aproximação em idle. Todos os briefings para o pouso e arremetida devem ter sido completados. No caso de procedimentos de precisão, os desvios de localizador e glide slope devem ser inferiores a 1 DOT. E todos esses parâmetros devem ter sido atingidos até 1.000 pés acima do aeródromo para operações IMC e até 500 pés acima do campo para voos VMC. Se esses requisitos não forem atingidos, o procedimento obrigatório é iniciar uma arremetida e se reposicionar novamente para aproximação. O ATR-72 então decolou de Tanger e voou no nível 130 com destino a Al Hoceima, uma etapa de cerca de 30 minutos de duração. A tripulação já tinha pré-brifado que continuariam descendo abaixo da MDA mesmo em IMC. Enquanto faziam a descida inicial autorizada até 6.000 pés, o comandante ainda acrescentou um comentário sinistro no briefing, falando para o copiloto: "Não se preocupe, eu estarei monitorando a velocidade e a água." A aeronave continua a descida para 3.000 pés e fazem contato com a torre de controle, onde recebem a última informação meteorológica que diz: pista em uso 1/7, vento calmo, visibilidade de 4.000 metros com névoa, teto de 600 pés, temperatura de 23 graus Celsius e ponto de orvalho também de 23 graus. Estas informações são importantes. A visibilidade no aeroporto estava em 4.000 metros, bem próximo ao mínimo requerido de 3.200 para o procedimento. Mas como a aproximação estava acontecendo sobre o mar, em uma condição em que a temperatura era igual ao ponto de orvalho, isso seria um aviso de que havia uma chance da visibilidade sobre o setor de aproximação estar mais comprometida, principalmente com vento calmo. A tripulação havia preparado a aproximação VOR para a cabeceira 17, cuja MDA é de 760 pés. Com as informações meteorológicas em mãos, outro aspecto que chama atenção era o teto das nuvens em 600 pés, abaixo dos mínimos de 760 pés requerido para o procedimento VOR da pista no 7. Mas, aparentemente, a tripulação não estava preocupada com esse dado, uma vez que já tinham decidido baixar até 400 pés de altitude, violando os mínimos do procedimento. Na descida para 2.100 pés, o comandante orienta o copiloto a reduzir a velocidade, uma vez que ele percebe que o avião estava alto e veloz no perfil da aproximação.
Então ele pede para reduzir de 220 para 170 nós. Agora o ATR está nivelado, voando na direção do fixo de aproximação final, o FAF, mas ainda com velocidade elevada para a condição. Isso é importante porque, se o avião passa o FAF no modo de manutenção de altitude, ele pode rapidamente ficar alto na rampa de aproximação. O comandante percebe isso e instrui o copiloto a resetar a altitude no painel do controle do piloto automático para uma altitude mais baixa. O copiloto ajusta a altitude agora para 400 pés, conforme eles tinham combinado no briefing Tanger. Isso é uma violação do procedimento previsto pela companhia para uma aproximação de não precisão, que seria ajustar para a altitude de arremetida, que era de 3.000 pés. Mas eles ajustaram para 400 pés. Iniciaram a descida, a 1.800 pés de altitude selecionaram o flap 15 e, cruzando 1.500 pés, selecionaram o trem de pouso embaixo. Nesse momento, o comandante está preocupado por estarem acima da rampa e ele fala para o copiloto: continua, vai até o limite. E, em resposta, o copiloto ajusta a velocidade vertical para 1.800 pés por minuto. A carta de aproximação indica que deveriam estar usando uma velocidade vertical na faixa de 600 a 700 pés por minuto. Mas eles selecionaram 1.800 pés por minuto, que não só os levaria a alcançar a rampa, como faria ultrapassar o perfil vertical da aproximação muito rapidamente. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles passaram por 1.000 pés de altitude, que é o parâmetro onde deviam estar com a aproximação estabilizada, eles estavam desestabilizados. Ainda não tinham selecionado o flap de pouso, estavam cerca de 250 pés abaixo do perfil e com uma velocidade de 150 nós, quando deveriam estar em torno de 125 nós. O certo a fazer seria remeter, pois a aeronave não estava em uma aproximação estabilizada e os tripulantes estavam atrasados nos seus procedimentos. Cruzando 800 pés, eles selecionam o flap 30, que seria o flap de pouso, e terminam o checklist para o pouso. A aeronave continua com a velocidade vertical de 1.800 pés por minuto, e ao aproximar de 400 pés de altitude, o piloto automático entra no modo de captura de altitude e começa a cabrar a atitude do avião. O copiloto percebe o que está acontecendo e seleciona uma nova altitude, primeiro um pouco mais para baixo e depois lá para 9.400 pés. Esse valor não faz sentido algum, mas se imaginarmos a carga de trabalho no cockpit naquele momento, podemos supor que ele quis apenas inserir um valor de altitude maior pensando na arremetida, sem se preocupar com o valor exato. Quando atingem 400 pés, o comandante ainda não avista a pista e fala para o piloto: continua até 300. O copiloto insere novamente uma velocidade vertical de 1.800 pés por minuto, isso a 400 pés de altitude. A 310 pés, o copiloto começa a dar indicação de que ele não está confortável com o procedimento. A aeronave continua descendo com elevada razão de descida e, ao cruzar 135 pés, o copiloto reduz a velocidade vertical para 1.400 pés por minuto e diz: isso não é normal. E depois diz em árabe: vou para o voo manual, e desconecta o piloto automático. A 80 pés de altura sobre o mar, o copiloto começa a cabrar o nariz. Ainda não definiu o que ia remeter, mas começou a cabrar para interromper a razão de descida. Enquanto ele faz isso, o comandante empurra o manche para frente. Então agora os dois pilotos estão agindo um em oposição ao outro nos comandos de voo. O copiloto puxando o manche para deter o afundamento e o comandante empurrando o manche para frente. O comandante acaba imprimindo mais força que o copiloto e o ATR continua na descida. A 35 pés de altura, o copiloto avança as manetes para tração de arremetida, mas já é tarde demais. A aeronave continua descendo e impacta a superfície do mar a cerca de 1,5 milhas da cabeceira, com um fator de carga de 3,2 G. O ATR ricocheteia e volta a bater na superfície uma segunda vez, agora com fator de carga de 3,9 G. Após o segundo impacto, a aeronave volta a subir.
Isso porque o comandante solta os comandos enquanto o copiloto continua fazendo força para trás. O comandante agora parece estar bastante confuso com a situação. Com o copiloto executando a arremetida, ele supostamente deveria levar o flap de 30 para 15 graus e depois, com razão positiva, selecionar o recolhimento do trem. Mas o que ele faz é levar o flap para 0, ao invés de flap 15 requerido para o procedimento. A aeronave está subindo com baixa velocidade e isso poderia ter provocado um stall em baixa altura. Enquanto estão subindo nesse procedimento, o comandante chama a torre de controle e informa que eles estão arremetendo e alternando para outro aeroporto. Quando a torre pergunta o motivo da arremetida, o comandante responde: "Nós tivemos uma colisão com pássaros." Eles continuam o voo para o aeroporto de Nador, fazendo uma aproximação normal para o pouso. Mas quando saem do avião, percebem os danos que a aeronave sofreu no impacto com o mar. Existem danos na parte inferior da fuselagem. O trem de pouso principal, soube-se mais tarde, registrou valores de carga acima dos limites estruturais. Os danos estruturais na fuselagem e no trem de pouso foram suficientes para categorizar o evento como um acidente e o aparelho ficou 10 semanas fora de operação. O evento gerou uma investigação das autoridades de segurança de voo que chegou às seguintes conclusões. A aproximação a Al-Hoceima foi caracterizada por uma falta de preparação e de antecipação dos tripulantes. E também um baixo nível de coordenação da tripulação impossibilitou uma gestão eficaz da situação. A comunicação verbal foi limitada às instruções do comandante, que foram seguidas sem contestação pelo primeiro oficial. Os call-outs eram inexistentes e o monitoramento cruzado era raro. O trabalho da tripulação foi caracterizado por violação deliberada de procedimentos e por decisões operacionais perigosas, no intuito de continuar a aproximação sem ter as condições exigidas e extrapolando os limites regulamentares. Antes de iniciar o voo do acidente, a tripulação já havia decidido e informado que desceriam a uma altitude significativamente abaixo da MDA aplicável. A tripulação desativou o sistema GPWS durante o voo para não receber alertas durante a aproximação. Continuando com as conclusões da investigação. A aproximação VORDME em Al-Hoceima foi planejada quando o teto já era de 600 pés, abaixo da MDA para o procedimento a ser realizado. A execução da aproximação foi caracterizada por um óbvio retardo na configuração da aeronave e falha no controle de velocidade, de altitude e de razão de descida. A aproximação não foi estabilizada conforme exigido pelo SOP da empresa. A tripulação não iniciou uma arremetida quando se tornou aparente que a aproximação não estava estabilizada abaixo do limite de 1.000 pés acima do campo. E a tripulação desceu abaixo da altitude mínima de descida, da MDA, sem ter a referência visual obrigatória para fazê-lo. Esse evento, por pouco, não acabou em tragédia, e tudo começou pela atitude dos tripulantes de voo. O comandante da aeronave decidiu se desviar intencionalmente dos procedimentos de operação padrão. O copiloto não reagiu como deveria, interpelando a decisão do comandante, e permitiu que os desvios prosseguissem até o último segundo antes de comandar a arremetida. Mas o que leva tripulantes a se desviarem intencionalmente dos procedimentos de operação? O que os leva a cometerem o que chamamos violações operacionais? Aqui listamos algumas condições que aumentam as chances dos tripulantes cometerem violações. Expectativa de que as regras podem ser violadas para que o trabalho seja feito. Muitas vezes os tripulantes pensam que, se desviando dos procedimentos, como nesse caso de forçar o pouso no destino, estão ajudando a companhia. Não estão. Os procedimentos existem para serem seguidos, e se por acaso eles consistentemente levam a uma perda de produtividade, a tripulação pode e deve levar esse fato às instâncias superiores da empresa para que o assunto seja resolvido no nível gerencial adequado, mas nunca se desviar na intenção de ajudar a companhia. A remetida para um aeródromo alternado pode sim constituir em um inconveniente para os passageiros e que a companhia vai ter que lidar com isso.
Mas um pouso no aeródromo de alternativa será esquecido 24 horas depois, enquanto um acidente ficará registrado para sempre, assim como as suas consequências. Talvez o piloto acredite que possua habilidades e experiências superiores, e isso justifica a permissão para se desviar dos procedimentos padrão. Talvez tenha a percepção de que as regras existem para proteger os menos capacitados, e é claro que não se aplica às habilidades superiores da pessoa em questão. As violações também podem ocorrer quando o contexto mostra que existem oportunidades para tomar atalhos e maneiras diferentes de fazer uma tarefa e que parecem ser uma maneira melhor do que aquela que está em vigor. Uma outra condição que leva às violações é quando há um mau planejamento, má preparação ou mau uso dos recursos, de tal forma que as pessoas são colocadas em situações em que é necessário improvisar e resolver os problemas à medida que eles vão surgindo. Então vejam nesse quadro que temos contextos que facilitam a violação tanto no nível pessoal quanto no nível organizacional. Algumas pessoas podem argumentar que o evento aconteceu porque o copiloto, em última instância, implementou uma velocidade vertical muito elevada a baixa altura. Não é esse o ponto. O ponto é que, como pilotos profissionais, não temos o direito de nos desviarmos das normas e regulamentos operacionais, a não ser que haja um motivo muito forte para isso. E certamente não havia um motivo forte naquela aproximação do ATR. Todos têm uma responsabilidade na operação da aeronave, seja comandando, seja assistindo. Mas o comandante nunca deve esquecer que ele é um referencial para os tripulantes que voam com ele. Um comandante como o daquele voo da Royal Air Maroc está passando um péssimo exemplo para o seu copiloto, que acaba não só aprendendo errado, mas também levando essa forma de agir para a sua vida operacional sem entender as reais consequências das violações. Elas vão acabar permeando muitas de suas decisões futuras e provavelmente colocá-lo nas estatísticas de acidentes. Se estiver operando em uma companhia aérea, o comandante deve lembrar que ele não é o proprietário da aeronave. Ele está executando um serviço público pago e ele tem responsabilidades não só com ele mesmo, mas com a vida dos passageiros e a integridade do equipamento que vale milhões. Suas decisões impactam até o nome e a reputação da companhia. O que pensamos de uma companhia de linha aérea onde pilotos atuam em total desrespeito às normas operacionais, correndo grave risco de provocar uma tragédia? Esse evento, para a sorte da companhia aérea, teve pouca repercussão, talvez pelo fato do relatório de investigação ter sido escrito somente em francês. Além das óbvias consequências pessoais e materiais de um acidente aéreo, o nome da companhia, a sua reputação e provavelmente o seu lucro também vão sofrer. Os danos financeiros indenizatórios são de tal monta que várias companhias aéreas já deixaram de existir após um acidente. Lembre-se, comandante, você tem uma responsabilidade de agir com profissionalismo e segurança. E agir conforme os procedimentos, agir seguindo as regras da sua atividade, é o mínimo, o nível mais básico do exercício de uma profissão. Se nem as regras básicas um comandante decide seguir, será que ele pode ser chamado de piloto profissional? Se você gostou desse conteúdo de segurança operacional, por favor, curta e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Muito obrigado e bons voos!